certo? Então, tudo bem? Meu nome é Patrícia. Hoje nós vamos trabalhar a continuação das aulas de proteínas e enzimas. Então, hoje é uma aula de exercícios. Então, qualquer questão, vocês podem enviar para esse e-mail que está aqui no primeiro slide. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para mandar qualquer questão que vocês têm. Além disso, caso vocês queiram, vocês podem compartilhar os vídeos que estamos disponibilizando na página para os colegas que também tenham pode contribuir com outros colegas também, certo? Então, vamos lá. Vamos iniciar pelo exercício da UEM, aqui do Paraná, que diz assim: a ligação peptídica resulta da união entre o grupo. Então, ele dá várias opções aqui, mas antes da gente iniciar, a gente precisa relembrar um conceito, que é o conceito da estrutura básica de um aminoácido. O aminoácido é constituído basicamente deixa eu ajeitar aqui, por um carbono alfa ligado a um hidrogênio, um grupo carboxila, um grupo amina e um radical. Lembrando, essa conformação, nós podemos responder a essa questão. Além disso, nós também podemos recordar o que é uma ligação peptídica. Uma ligação peptídica é a união entre dois aminoácidos pelos grupos carboxila e o grupo amina, certo? E resulta na desidratação. Então, vamos lá. A questão lá diz assim: carboxila de um aminoácido e carboxila do outro. Já sabemos que a questão não é. Tem o carboxila, mas não é ligado a outro carboxila. Opa! A letra B está correta, então a gente vai pular, né? Vamos para C. Amina de um aminoácido e grupo amina de outro. Não. É carboxila e amina. Então, a C está errada. A D também, amina de um aminoácido e radical. Não é ligado ao radical. Letra E, carboxila de um aminoácido e radical do outro. Então, não são ligações entre radicais, nem entre dois aminos, e sim entre o grupo carboxila e o grupo amina. Então, a resposta do exercício 1 é a letra B, certo? Vamos para o exercício 2, que diz assim: dentre as afirmações abaixo, assinale as que caracterizam corretamente as proteínas. Então, aí ele faz algumas afirmações. São 4 afirmações. A primeira diz assim: são essencialmente formadas por hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então, para responder dessa questão, nós retornamos para a estrutura básica de um aminoácido. O aminoácido é o componente de uma proteína. Então, nós precisamos lembrar disso. Então, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio estão presentes. Então, essa questão está correta. A questão 2. São macromoléculas formadas pela união sucessiva de carboidratos de diversos tipos. Essa está errada. É a união sucessiva de aminoácidos. Podem formar estruturas diferenciadas, denominada primária, secundária, terciária e quaternária. Nós também podemos lembrar dessa figura, que diz respeito à estrutura das proteínas. Então, na estrutura primária, ela é linear, na secundária pode ser alfa-hélice, na terciária, ela é como se fosse um fio de telefone, na quaternária, é a união de várias terciárias, certo? Então, essa opção também está correta. Seu constituinte básico é o aminoácido. Está correto, como a gente já havia comentado anteriormente. Então, dentre essas opções, nós podemos marcar a opção C, 1, 3 e 4, como opções corretas, certo?
Então, vamos para o exercício 3, que diz assim. O gráfico abaixo representa a atividade enzimática de uma determinada reação em função da temperatura. A seta indica o ponto. Daí, então, no gráfico nós temos uma seta, né, que indica o ponto máximo. Bom, desculpa. Nessa questão, nós temos que observar a primeira coisa no gráfico. Do que ele se trata? O que o gráfico está tentando representar? Então, o gráfico está representando a atividade da enzima em função da temperatura. A seta representa o ponto máximo de atividade da enzima. Isso que nós interpretamos de cara. Vamos ver o que o exercício sugere. Letra A. O mínimo de temperatura para a reação enzimática. Então, o mínimo de temperatura é 0, mas não diz respeito à seta. Letra B, a desnaturação da enzima. Então, a enzima não diz respeito à desnaturação, sim atividade enzimática da reação em função da temperatura. Então, já cancelamos A, cancelamos B. De desnaturação do produto. Não diz respeito ao produto, e sim apenas a temperatura, atividade enzimática em função da temperatura. Letra D. Ótimo de temperatura para reação enzimática. Essa descreve bem o que a gente já tinha observado no gráfico. Mas ainda temos que observar a letra D. Máximo de substrato obtido. Não diz respeito a isso, porque não diz respeito a temperatura. Então, a D responde melhor essa questão. Então, a letra D é a correta do exercício 3. Certo? Então, vamos para o exercício 4. É da UEL e diz assim. Consideram-se aminoácidos essenciais para determinado organismo? Vou repetir, vou voltar aqui de novo. Exercício 4 da UEL, que diz assim. Consideram-se aminoácidos essenciais para um determinado animal aqueles. Letra A, de que ele necessita e sintetiza a partir de outras substâncias. Então, a letra A está dizendo assim, que os aminoácidos essenciais para um determinado animal é aquele que ele precisa para o organismo e sintetiza a partir de outras substâncias. Isso está errado. Os essenciais não são sintetizados. Letra B, que ele necessita, mas não consegue sintetizar, tendo que recebê-los em sua dieta. Vou pular, porque ela tem grandes chances de estar correta. Letra C, de que ele necessita apenas nas primeiras etapas do seu desenvolvimento. Esses aminoácidos, eles não são necessários apenas nas primeiras etapas do seu desenvolvimento. Eles são necessários durante toda a vida do animal, durante todo o desenvolvimento, o funcionamento do organismo. Obtido diretamente a partir de vegetais, que são os únicos organismos assintetizados. Os aminoácidos essenciais não estão presentes nos vegetais. Os vegetais, eles sintetizam todos os aminoácidos presentes no seu organismo. Eles não podem ingerir aminoácidos, né? Então, letra E, resultantes da degradação de suas próprias proteínas, também não diz respeito, certo? Então, nessa questão, nós temos um lembrete, né, que diz assim, o que são, de fato, né, os aminoácidos essenciais? Eles são aminoácidos que não são sintetizados. Então, eles são necessários para complementar, eles são, no nosso organismo, eles são necessários ser ingeridos através da alimentação. Então, ressaltando, né, a importância de uma alimentação regrada, uma dieta planejada e tudo mais, certo? Os aminoácidos naturais são não essenciais, que são sintetizados pelo organismo. E ainda existem os aminoácidos semi-essenciais,
são aqueles que são sintetizados em pequena quantidade e não precisa mais em pequena quantidade, portanto, precisam de suplementação, certo? A classificação desses aminoácidos depende da espécie estudada. Então, os aminoácidos são aminoácidos considerados essenciais para determinada espécie, podem não ser para outro tipo de espécie. Especialmente em relação aos vegetais. Os vegetais sintetizam todos os seus aminoácidos. Portanto, tanto que eles são os produtores da cadeia alimentar, certo? Então, a questão 4, a resposta que melhor se encaixa é a letra B, certo? Então, vamos para a questão 5, que diz assim: as enzimas estão presentes em pequenas quantidades no organismo. Elas são moléculas extremamente específicas, atuando somente sobre um determinado composto, e efetuam sempre o mesmo tipo de reação. Em relação às enzimas, foram feitas 4 afirmações. Então, ele vai dar 4 questões a respeito do tema enzimas. A afirmação 1 diz assim: enzimas são proteínas que atuam como catalisadoras de reações químicas. A questão está certa. As enzimas, a principal função das enzimas é reduzir a energia de ativação de uma reação química. Então, portanto, elas aceleram a reação química. Cada reação química que ocorre no ser vivo geralmente é catalisada por um tipo de enzima. Está certo? As enzimas são bem específicas em relação ao seu substrato. A velocidade de uma reação enzimática independe de fatores como temperatura e o pH do meio. Essa questão está incorreta, porque a temperatura e o pH do meio são extremamente determinantes em relação ao funcionamento da reação enzimática. A velocidade na qual as enzimas funcionam, certo? As enzimas sofrem um processo de desgaste durante a reação química da qual participam. As enzimas não têm desgaste durante a reação química. A mesma quantidade de enzima presente no início da reação permanece em condições ideais, durante o processo de substrato gerando produto, certo? Então, a afirmação correta é a letra A do exercício 5, a afirmação correta é a letra A, que diz assim: a 1 e a 2 estão corretas. Vamos para o exercício 6, então. E diz assim: as proteínas polipeptídicas, meu Deus do céu, são importantes compostos orgânicos dos seres vivos e diferem entre si nos seguintes aspectos. Então, a afirmação 1 diz assim: tipos de aminoácidos presentes na cadeia. No que as proteínas diferem dos tipos de aminoácidos presentes na cadeia? Essa afirmação está correta. Trouxe aqui um exemplo. Essa proteína é um pentapeptídeo. Então, ela tem 4 ligações peptídicas, tem 5 aminoácidos. Qual aminoácido tem? Tem, de repente, tem um aminoácido com um anel, tem um aminoácido de diferentes tipos, né? Então, essa afirmação está correta. A afirmação 2, quantidade de aminoácidos presentes na cadeia. Aqui, por se tratar de um pentapeptídeo, tem 5 aminoácidos. Então, se tivesse 6, seria hexa. E assim por diante, ele muda conforme a quantidade de peptídeos, certo? Então, essa afirmação está correta. A sequência desse aminoácido poderia ser totalmente invertida. Uma alanina, seguindo uma leucina, depois uma glicina e por último uma tirosina. Ele já seria um outro
peptídeo, não mudando apenas o número de aminoácidos, mas a organização, certo? Essa opção também está pelos nucleotídeos presentes na cadeia. Essa afirmação está correta, que não diz respeito aos nucleotídeos, e sim aos aminoácidos, certo? Então, essa afirmação está incorreta, e, sendo assim, nós podemos considerar a resposta E a resposta certa em relação à questão 6, onde diz que apenas as afirmações 1, 2 e 3 estão corretas. Certo? Vamos para o próximo exercício, então. Que é um exercício da PUC do Rio de Janeiro. Ele diz assim: analise a figura a seguir, que mostra a mudança da estrutura terciária de uma proteína enzimática pela modificação das condições às quais ela está exposta. As condições do meio são extremamente importantes para o funcionamento da proteína. E elas são, de cada proteína tem sua condição ideal. Em relação ao pH, a temperaturas, principalmente pH e temperatura. Então, aqui na figura nós temos uma proteína com uma conformação tridimensional, né? E após um processo que é a mudança, a qual o exercício está questionando, essa proteína ficou linear. E aqui ele pergunta: essa mudança é chamada de quê? Letra A, saturação, e pode ser causada pela alteração do pH do meio. É verdade, mas a palavra não é saturação. Então, aqui a gente pode desconsiderar essa questão. Renaturação, e pode ser causada pela alteração de temperatura. Isso não é um processo de renaturação, muito pelo contrário, né? Então, a gente não pode considerar a questão B. Saponificação, e pode ser causada pela alteração de pH do meio, certo? Não, essa está errada, não diz respeito. Floculação, também está errada, nem. E letra E, desnaturação, e pode ser causada pelas alterações na temperatura do meio. Então, aqui, nessa figura, está descrevendo um caso de desnaturação, em qual a proteína perdeu sua estrutura de funcionamento. Dessa forma, quando acontece esse tipo de processo, a proteína perde a função dela, uma vez que a conformação dela é extremamente importante para o seu funcionamento. Dessa forma, as proteínas têm temperaturas específicas, pHs específicos. E nesse caso, o que aconteceu foi o processo de desnaturação e foi causado por alguma alteração no pH, na temperatura do meio, certo? Isso é a questão 8, então, que é uma questão de uma universidade mineira. Vamos lá. Os organismos vivos possuem a capacidade de sintetizar milhares de moléculas de diferentes tipos em precisas proporções, a fim de manter o protoplasma funcional. Estas reações de síntese e degradação de biomoléculas que compõem o metabolismo celular são catalisadas por um grupo de moléculas denominadas enzimas. Esses importantes catalisadores biológicos podem possuir alguma das seguintes características. Aí ele dá, algumas afirmações a respeito das enzimas. A afirmação diz assim: as enzimas são a maior e mais especializada classe de lipídios. Então, essa afirmação está correta. Opa, está errada. Não, as enzimas não pertencem à classe dos lipídios, e sim das proteínas, certo? Enzimas possuem grande especificidade, certíssimo, para seus substratos e, frequentemente, não atuam sobre moléculas com pequena diferença em sua configuração. Então, as enzimas são extremamente específicas. E também aqui no texto é bem importante ressaltar que as proteínas, elas fazem parte também de reações de síntese. A gente geralmente associa a reações de degradação, né? Certo?
aqui, então, a afirmação 3, que diz assim: enzimas aceleram as reações químicas sem serem modificadas durante o processo. Essa afirmação está correta, as enzimas não são modificadas durante o processo, que modifica a quantidade de substrato gerando produto. O substrato libera, o produto libera o ativo, entra um novo substrato, gera um produto, o produto libera e segue o fluxo, certo? Afirmação 4. Substratos são substâncias sobre as quais as enzimas agem, convertendo-os em um ou mais produtos. Está certo? Então, lembrando daquela fórmula, substrato A e B, gerando a atividade da enzima, se liga ao sítio ativo, a enzima faz todo o processo, gera o produto é liberado, o sítio ativo fica livre para um próximo substrato, certo? Então, as questões 2, 3 e 4 estão corretas e nós podemos marcar a questão B no exercício 8, certo? Vamos para o exercício 9 da Mackenzie, São Paulo. Para inibir a ação de uma enzima, pode-se fornecer à célula uma substância que ocupe o sítio ativo dessa enzima. Para isso, essa substância deve. Então, qual é a característica dessa substância necessária para inibir a ação de uma enzima? Essa substância deve, lembrando, né, a substância deve ocupar o sítio ativo. Então, aqui a gente vai trazer duas figuras, né? Então, aqui o primeiro, para representar como que é esse modelo, também é conhecido como modelo chave fechadura, é específico. Então, o substrato se liga ao sítio ativo, faz um complexo enzima-substrato, esse complexo vira enzima-produto, o produto é liberado e o sítio ativo fica livre para o substrato específico ser desligar o sítio ativo. Então, letra A, estar na mesma concentração da enzima. Essa não está correta. Onde diz respeito à concentração da enzima, não influencia, certo? Ter a mesma estrutura espacial do substrato da enzima, também não está correta. Não diz respeito à estrutura espacial, e sim à função biológica. Opa, recobrir toda a molécula está errada. Também não é um encaixe específico, né? Aqui a gente pulou. Promover a desnaturação da enzima. Não é promover que promova essa inativação da enzima, desnaturação é inativa, né? E não é essa a função. Então, ele não se a enzima estiver desnaturada, não tem como se ocupar o sítio ativo. É isso que nós estamos falando. Ter a mesma função biológica do substrato da enzima. Então, essa é a questão correta, que a necessidade de ligação do substrato para substituir tem que ser a mesma. Então, conforme a necessidade do organismo, a função biológica que o substrato desempenha daquele organismo, de acordo com a necessidade, certo? Vamos então para o exercício 10. Aqui, então, portanto, o exercício 9, a resposta é D. Vamos para o exercício 10 da Unicamp, que diz assim: os gráficos abaixo referem-se à velocidade da reação A mais B gerando C mais D. Essa reação é substrato gerando produto. Essa reação, ela ocorre em espécies da mesma, animais da mesma espécie, quando suas temperaturas variam. Então, essa reação tem, então, vamos continuar. O gráfico número 1, que é o primeiro aqui, né, representa a reação em indivíduo que, além dos reagentes A e B, possui um polipeptídeo E, que não ocorre no gráfico do número 2. Lembrando que esses dois organismos são animais da mesma espécie. Então, quando suas temperaturas variam. Então,
nós podemos observar nesses dois gráficos duas conformações diferentes de velocidade e função da temperatura. Velocidade da reação em relação à temperatura. No gráfico 1, tem um pico de velocidade. Após esse pico, ele reduz a formação de produto. No gráfico 2, a formação de produto é contínua. Então, aqui a pergunta. A letra A, em que grupo de substâncias pode ser classificado o polipeptídeo E? Vamos ver. O gráfico 1 é aquele que possui o polipeptídeo E. Qual é um polipeptídeo? Uma proteína. Qual é a proteína que reduz a energia de ativação necessária para encurta esse tempo aqui, necessário para que a velocidade de reação aumente, que é um catalisador das enzimas. Então, a resposta é essa. Dê duas justificativas para a sua classificação. Então, a primeira coisa é a relação que a gente observa entre a velocidade de produção do produto, miligrama a hora. Então, a velocidade da formação do produto no gráfico 1, que apresenta o polipeptídeo, é muito maior. Inclusive, a conformação no gráfico mostra isso. E considerando que são animais da mesma espécie e tem esse diferencial, a gente pode afirmar isso também. E é isso. As enzimas são catalisadoras, né? Elas aceleram as reações, elas agem na velocidade de formação do produto em função da temperatura. Então, em função da temperatura, a gente consegue ver que a 36 graus tem o pico de produção do produto. Não, de conversão substrato-produto. Certo? Então, obrigada. Eu deixo novamente um lembrete do meu e-mail para que vocês entrem em contato com qualquer dúvida. Vejam os exercícios, mandem um e-mail com qualquer dúvida. Repassem os vídeos da ONG para os colegas de turma, os demais colegas de turma e, mais importante, fiquem em casa e fiquem bem, tá bom? Obrigada.